Que riqueza podermos cantar a bondade do Senhor, o seu amor, louvarmos o seu nome pelo seu grande amor e reunirmos-nos em função desse amor. Nós vamos meditar nesta hora, dando continuidade à nossa série de mensagens sobre o GPS, né? Qual é o GPS? Guiados pelo Senhor. Vamos dizer juntos, guiados pelo Senhor? Guiados pelo Senhor. Vamos ler o texto em 2 Coríntios, capítulo 2. E estaremos lendo os versos 14 e 15. Esses versos nos falam sobre o bom perfume de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 2, versos 14 e 15. Aumenta a luz do templo. E estaremos assim meditando nesse tema, o bom perfume de Cristo. E aí está o texto que estaremos lendo na versão revista e atualizada. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Vamos orar novamente. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, agradecemos pela Tua palavra, porque ela nos traz orientação para a maneira como podemos Te servir, a maneira como Tu atentas para cada um de nós e como podemos ser instrumentos Teus no meio onde estamos inseridos. Assim, Senhor, fala ao nosso coração nesta hora conforme a Tua vontade. É a oração que fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Quando leio esse texto, eu lembro do pastor Russell Shedd, apresentando o estudo a respeito dele. E ele fala sobre este conduzir em triunfo. E o que isso significa? Aí nós temos uma imagem do que acontecia no período do Império Romano, quando um general retornava vitorioso de uma batalha. Era necessário que, para que ele fosse recebido em triunfo, era necessário que naquela batalha ele tivesse vencido um exército de pelo menos 5.000 homens. E então ele seria recebido na cidade de Roma, assim, em triunfo. Primeiramente entrariam os vencidos. O general romano estaria conduzindo seu exército em triunfo e entrando na cidade em primeiro lugar com o exército vencido. Eu vou pedir que passem aí porque o controle remoto aqui não está operando. Então, os prisioneiros, o exército derrotado. O exército derrotado estaria entrando em primeiro lugar, os soldados acorrentados sendo conduzidos ali na entrada de Roma. Nós temos nessa figura aí que eles estão passando por um arco e aquele arco representa assim essa entrada em triunfo. Em seguida seriam trazidos as armas e os bens obtidos naquela vitória. O despojo daquela batalha seria trazido em carroças, e então as pessoas que estivessem ali observando e aplaudindo aquele general
teriam de imediato a informação de quantos bens foram tomados. Houve vitórias em que mesmo os impostos na cidade de Roma foram abaixados, porque o que foi ganho em batalha foi suficiente para que reduzissem os impostos para os romanos. Depois das armas e bens viriam autoridades romanas, membros do Senado, representando ali que aquela vitória foi conduzida por ordem do Senado. O Senado estaria dando o apoio. Depois viriam as armas do general vitorioso. E em seguida, o general conduzindo o seu exército. E então o general viria em um carro com 4 cavalos sendo puxado, como está ali. Ali parece que só aparecem 3, né? Mas historicamente ele entraria num carro puxado por 4 cavalos, e então em seguida viria o exército vitorioso. Talvez essa fosse a imagem que o apóstolo Paulo tinha em mente quando ele fala aqui que Cristo sempre nos conduz em triunfo. Talvez a ideia de que tudo isso que era formado exaltava aquele general que foi vitorioso na batalha. E é como ele apresenta que o nosso general é Jesus Cristo, e Ele é merecedor de toda honra, de todo louvor, de toda a glória. Nós somos o seu exército, que é conduzido em triunfo. E isso quer dizer que aquele general fez com que, pela sua estratégia de batalha, aquele exército fosse vitorioso. Cristo nos conduz em triunfo. Ele nos conduz em triunfo, em primeiro lugar, porque Ele nos promete que nós somos recebidos por Ele no céu. Ele diz que tanto voltaria para buscar os que estiverem vivos, como cada um que parte aqui antes da volta de Cristo. Tem a experiência semelhante àquela de Estevão. Estevão, que ao ser apedrejado viu os céus abertos e o Senhor Jesus Cristo, o Filho do homem, em pé à direita do Pai. Ele foi recebido em glória pelo Pai. E isso nós podemos esperar. Tenho compartilhado como gosto daquele hino que fala sobre quando chegarmos no céu. E o hino que diz: não sei quando Cristo Jesus há de vir, nem o dia em que eu hei de partir, mas eu sei que olhando seu rosto luzir, será grande glória para mim. Não sei que morada Jesus vai me dar, e nem qual o nome que eu hei de ganhar, mas eu sei que o bem-vindo dele hei de escutar. Só isso será céu para mim. Esta foi a realidade na vida de Estevão, que ao morrer ali apedrejado por causa da pregação do Evangelho, olhou para os céus e disse estar vendo os céus abertos e o Senhor Jesus Cristo a recebê-lo. Cristo nos conduz em triunfo, nos recebendo no céu, na glória, ao lado do Pai. E a vida com Ele aqui é uma pequena prova de como será a vida no céu. Nós não sabemos exatamente como será o céu, mas a experiência que temos com o Senhor Jesus, aquilo que refrigera a nossa alma quando nos colocamos em oração diante dEle, quando meditamos na Sua palavra, e então entendemos Deus falando ao nosso coração, muitas vezes em momentos em que estamos precisando demasiadamente de ouvir a sua voz. E aí vem o refrigério no nosso interior, e aí vem o fortalecimento no momento de fraqueza. E aí eu lembro de um tio meu que não era evangélico ainda,
E ele fazia gracejos com o Evangelho. Ele não perdia a oportunidade de soltar alguma piada a respeito da fé em Jesus. E uma das coisas que ele dizia é que ele não gostaria de ir para o céu, porque o céu seria um lugar muito morgado, todo mundo ajoelhado, mãozinha posta, né? E ele dizia que o céu seria um lugar muito morgado. Graças a Deus que antes de partir em função de um câncer, ele entregou a vida a Jesus. E então, ele hoje pode provar isto, não? Porque cremos que pela fé em Jesus Cristo, ele está neste lugar que não tem nada de morgado. Pelo contrário, a palavra de Deus nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A palavra de Deus nos diz: alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos. E nós sabemos que o propósito de Deus para nós é de alegria. A maneira como Deus criou o homem e o colocou num jardim que nós chamamos de paraíso, com tudo aquilo de que o homem poderia precisar. E sendo que o novo céu e a nova terra serão incrivelmente superiores a esta terra. Mas nós temos já aqui um pouco da experiência do que é a vida com Deus, e de como será essa experiência de vida quando estivermos frente a frente com Ele, podendo desfrutar da sua presença por toda a eternidade. Cristo nos conduz em triunfo, nos recebendo na sua glória, em glória. E ainda mais, Ele promete a cada um o galardão. O que quer dizer que a maneira como o servimos nessa vida, de alguma forma haverá um galardão. Deus nos salva não segundo o nosso merecimento, mas além disso, Ele nos traz algo a mais. Como será esse galardão? Também não sabemos. Talvez daquela forma, como está escrito lá no livro de Apocalipse, de que cada um de nós receberá uma pedrinha branca, e nessa pedrinha um novo nome, e ninguém sabe o nome que está escrito na pedrinha, senão aquele que o tem. Já compartilhei com a igreja o entendimento do meu pai, pastor Hélio Freitas, de como isso aí pode ser comparado talvez ao posto no exército, né, nas forças armadas, e que cada um vai ter ali naquele nome escrito na pedrinha, talvez, qual será o seu posto, qual a sua graduação, e ninguém vai saber qual é o meu posto, diferentemente das forças armadas, aqui onde tudo está identificado devidamente, todos sabem qual é a graduação, qual é o posto de cada um, mas ali vai estar escrito, e ninguém vai saber o que é que está escrito, senão quem tem aquela pedrinha. E então eu vou olhar para aquela pedrinha e vai ter lá, primeiro sargento. Eu digo, maravilha, olha só, estarei em comando de parte de tropa aí, né, porque eu sou primeiro sargento. Mas aí eu não sei que aquela pessoa tão simples que andava ao meu lado, né, que eu acharia que talvez não tivesse um posto muito elevado, na pedrinha dela está escrito lá general, né? E cada um vai saber apenas o que, a gente não vai precisar ter inveja de ninguém, né? Porque cada um só sabe qual é a sua pedrinha. Não sabemos como serão os galardões que Deus tem reservado para cada um de nós, mas Ele diz que além da salvação sem merecimento, ainda receberemos algo como mérito. Mas também Ele nos conduz em triunfo, porque mesmo aqui nesta vida, em meio às lutas, Ele nos traz vitoriosos. Naquela imagem que nós temos de um general conduzindo o seu exército em triunfo, muitas vezes parte daquele exército que entra então após o general,
chega na cidade de Roma e entra seguindo o seu general. Muitos soldados naquele exército chegavam na condição de feridos, alguns caminhando talvez com uma muleta, alguns sendo carregados, alguns talvez com parte do corpo amputada, mas eles faziam parte do exército vitorioso, conduzido por aquele general. Nós podemos ver que os apóstolos do Senhor Jesus, todos foram feridos na batalha. Tiago foi o primeiro sendo decapitado. E então nós temos na história da igreja, na tradição cristã, que praticamente todos os apóstolos do Senhor Jesus morreram de uma forma com sofrimento. Pedro teria sido crucificado, sendo que na hora de ser crucificado ele teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo, para não morrer na mesma condição que o seu Senhor. João talvez seja o único que tenha morrido de velhice, mas ainda assim, boa parte dessa velhice foi já preso na ilha de Pátimos por causa da pregação do Evangelho. Dificuldades nos vêm na vida, algumas desta forma em função da pregação do Evangelho, outras dentro daquilo que a vida nos apresenta. Mas esse general, ele está sempre do nosso lado. O Senhor Jesus Cristo está conosco na batalha. Foi isso que Ele prometeu: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nunca estamos sós. Temos sempre a presença do Senhor Jesus conosco e por isso seguimos adiante na batalha. Seguimos adiante na nossa vida, mesmo no meio de dificuldades. Damos graças a Deus pelas vitórias dadas pelo Senhor Jesus a esta igreja, mesmo durante esse período de pandemia. Mesmo em momentos em que famílias perderam seus entes queridos, mas podemos sentir a própria igreja como um instrumento nas mãos de Deus, dando suporte mútuo, auxiliando no momento de maior dor, no momento em que se depende de um ombro amigo, de uma mão amiga, e da maneira como podemos suprir as necessidades uns dos outros no meio da dificuldade. O Senhor Jesus sempre nos conduz em triunfo, e o texto diz que Ele manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Para esta demonstração, nós praticamos o seu amor, para que possamos estar manifestando o cheiro do seu conhecimento. É preciso que estejamos dando demonstração prática do seu amor. E já citamos um pouco disso, quando mencionamos que neste momento a igreja buscou suprir as necessidades uns dos outros, fazer campanha para chegarmos até aqueles menos privilegiados, aqueles que atravessam situação mais delicada em função da pandemia. E na classe, inclusive hoje pela manhã, na classe de escola bíblica, a irmã Nilza apresentou novamente um vídeo mostrando o que foi o agir da igreja neste sentido, nesse período de pandemia. Se você deseja conhecer um pouco mais, acesse lá no canal IB Emanuel do YouTube, a aula de hoje da escola bíblica com a irmã Nilza, e no final da aula ela apresentou esse vídeo. Que vitória podermos demonstrar o amor de Deus às pessoas que estão próximas a nós, e cada um de nós, mesmo que alguém ao nosso lado não esteja atravessando um momento de dificuldade financeira ou coisa que o valha, mas pode estar precisando de uma conversa, nosso vizinho de porta pode estar precisando de alguém que ouça,
ouça a maneira como tem sido difícil enfrentar este momento, e nós podemos também compartilhar o Evangelho com essas pessoas. O sacrifício de Cristo na cruz em nosso lugar. E que diferença isso fez na nossa vida? O sabermos que Jesus pagou pelos nossos pecados na cruz aumenta a nossa responsabilidade. A responsabilidade de contar para outros. E desta forma expressar esse amor de Deus. Desta forma compartilhar aquilo que nós encontramos em Jesus Cristo. E dessa maneira estaremos manifestando o cheiro do conhecimento de Jesus Cristo. Que diferença Cristo fez em nós? Isso é suficiente para compartilharmos o amor de Deus. Contar para outros, como foi para você ter encontrado a Jesus Cristo? O que é que fez de diferença na sua vida? E então as pessoas à volta vão poder entender um pouco da prática desse amor. Um amor que transforma vidas. Quantas pessoas nós conhecemos, já tivemos a oportunidade ou de ter conhecimento pessoal, ou de termos notícia, pessoas que tiveram a vida completamente transformada, restaurada, abençoada, desde o momento em que tiveram um encontro com Jesus Cristo. Nós temos isso na vida do apóstolo Paulo. Paulo, que perseguia a igreja de Cristo, de repente é transformado no encontro que ele tem com Jesus e vê que aquele Jesus que os cristãos anunciavam não era uma mentira, não era algo falso, mas ele teve um encontro pessoal com Jesus e isso fez toda a diferença na sua vida, e a sua vida passou a ser dedicada a proclamar esse Jesus como Salvador e Senhor, que transformou a sua vida. Quantas pessoas que têm tido a sua vida completamente transformada. E o texto então nos diz que nós manifestamos o conhecimento de Jesus Cristo, o perfume do conhecimento de Jesus Cristo, e conclui dizendo: nos que são salvos e nos que se perdem. Porque a nossa responsabilidade é difundir esse perfume do conhecimento de Jesus. O que é que cada pessoa vai fazer a respeito de Jesus cabe apenas a ela diante de Deus. O apóstolo Paulo, durante algum tempo, esteve entre os que rejeitaram esse conhecimento. Ele tinha o conhecimento, ele já tinha ouvido pregar de Jesus. Mas até o momento em que ele recebeu a Jesus, que ele quis para si ter a Jesus como Salvador e Senhor, isso fez toda a diferença. E então a gente tem essa estrada aí que se bifurca. São dois caminhos. E a palavra de Deus nos diz que um caminho é largo e conduz à perdição. E muitos são os que entram por essa porta e por esse caminho. A outra porta e outro caminho que é estreito e conduz à vida eterna, e poucos há que a encontrem. Eu acho interessante notar que o texto diz que na porta larga, ele não diz que muitos encontram a porta larga. Ele não diz que muitos acertam com a porta larga, ele diz muitos entram pela porta larga. Se a porta estreita não for encontrada, automaticamente a pessoa estará entrando na porta larga, que conduz à perdição. E alguém poderia dizer que seriam muitos os caminhos que poderíamos citar, porque são tantas as religiões, são tantas as maneiras com as quais o homem tem buscado chegar a Deus. Mas de fato há apenas dois caminhos. Um caminho que é esta porta larga e caminho largo que conduz à perdição. É o caminho de quem busca
fazer o necessário para a salvação. É o caminho daqueles que acham que precisam merecer a salvação, de que os seus atos é que irão conduzi-lo para a vida eterna. O texto aqui vai falar um pouco a respeito disso, porque o outro caminho é o caminho de quem entende que Cristo é que fez tudo para a nossa salvação. Ele morreu na cruz no nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar, para pagar pelo meu pecado, pelo seu pecado. O preço da minha salvação Cristo pagou. E a palavra de Deus, nessa tradução revista e atualizada, ela nos traz essa expressão de uma forma bastante clara, porque ela nos diz: nos que são salvos e nos que se perdem. Aqueles que tentam salvar a si mesmos, aqueles que tentam merecer a salvação, aqueles que acham que Deus vai olhar para cada um de nós, vendo se nós merecemos ou não ir para o céu, esses se perdem, diz o texto. Agora o texto vai dizer que são salvos. Ser salvo está na forma passiva. Eu não me salvo, eu sou salvo por Jesus. Cristo é que fez o que era necessário para a minha salvação. Então o texto diz que nós manifestamos o cheiro do conhecimento de Jesus Cristo, tanto nos que são salvos, tanto naqueles que reconhecem que Jesus é que fez o que era necessário, e por isso Ele nos oferece de graça a salvação, como nos que se perdem, naqueles que acham que precisam fazer alguma coisa, e aí as diversas religiões que há no mundo, elas apresentam maneiras diferentes da pessoa conquistar a sua salvação, conquistar esse merecimento. Mas a salvação é de graça. Por isso, o texto diz: naqueles que são salvos. Cristo é que nos salva. A nossa salvação não é pelo nosso merecimento, a nossa salvação é de graça. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer isso: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque nós somos criados por Deus para as boas obras, e essas boas obras Deus preparou para que andássemos nelas. A falsa afirmação ou o falso pensamento de merecer a salvação é pensando que talvez as boas obras compensem as más obras. Mas o que esse texto de Efésios 2, versículos 8, 9 e 10 nos diz é que as boas obras foram criadas por Deus para que nós andássemos nelas, e nós fomos criados para andar em boas obras. Então, quando nós praticamos boas obras, nós estamos só cumprindo a nossa obrigação, cumprindo aquilo para que nós fomos criados. Não existe o mérito, por isso, para a salvação. Cristo é aquele que, sendo sem pecado, Ele levou sobre si aqueles momentos quando deixamos de praticar as boas obras, quando fizemos algo contrário àquelas boas obras que Deus mandou que praticássemos. Cada vez que assim fizemos, ferimos a Deus, mas Jesus levou sobre si essas feridas. Ele levou sobre si tudo aquilo de condenação que nós merecíamos, para nos oferecer de graça perdão, vida eterna. Nós manifestamos o bom perfume de Cristo nos que são salvos e nos que se perdem. Nós concluímos então que Cristo
nos conduz em triunfo. Que nós somos o bom perfume de Cristo. Cada um que já recebeu a Jesus como Salvador, que o recebeu como Senhor, e tendo a Jesus como Senhor, as nossas ações devem espelhar aquilo que Jesus fez, devem seguir a orientação do Senhor Jesus, e dessa forma é que nós somos esse bom perfume. Só que também, muitas vezes, podemos ser como está aí nesta foto. Aí nós temos 2 vidros de perfume, um fechado e um aberto. Nós somos frascos de perfume fechados ou abertos. Muitas vezes nós podemos receber a Jesus como Salvador e ter a nossa vida dedicada a Ele na nossa maneira de viver, mas não exalamos esse perfume para as pessoas que estão à nossa volta. Podemos estar sendo como um frasco de perfume fechado. Deus deseja que sejamos esse bom perfume de Cristo, que manifesta quem é Jesus para as pessoas à nossa volta, manifesta esse amor de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos como igreja esse propósito, de manifestar o bom perfume de Cristo, nos que são salvos e nos que se perdem. De que maneira nós temos usado a nossa vida para trabalhar também a vida daqueles que estão à nossa volta, quer sejam salvos já, ou quer ainda não estejam com a vida entregue nas mãos de Jesus. Pequeno grupo multiplicador é uma ferramenta para isso, que a igreja tem colocado à disposição de cada membro, para que todo membro possa fazer parte intencionalmente desse trabalhar na vida uns dos outros, de podermos ser esse bom perfume e termos também a nossa vida trabalhada pelos nossos irmãos. E também através dos pequenos grupos multiplicadores, podermos trazer conhecidos, convidar os nossos parentes, os nossos amigos, para serem apresentados à palavra de Deus. Precisam conhecer esse Jesus Cristo que tem perfumado a nossa vida e de quem somos bom perfume. E então, ficam 2 perguntas. A primeira é se Jesus já é o Salvador pessoal de cada um. Se Jesus já foi recebido como esse Salvador e Senhor. E cada um que já o recebeu como Salvador e Senhor, se a sua vida tem sido esse frasco de perfume fechado ou aberto. De que maneira tem buscado intencionalmente alcançar as pessoas que Deus tem colocado ao alcance. E que possamos dar cada dia mais um passo para manifestarmos o bom perfume de Cristo às pessoas à nossa volta. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. E se você quer esteja aqui presencialmente ou talvez à distância, mas se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, recebendo-o como Salvador e Senhor, que este seja o momento de você dizer: sim, Jesus, eu quero que a minha vida receba o teu perfume, que a minha vida possa estar abrangida por esta salvação que foi providenciada na cruz pelo Senhor Jesus para nós, para que sejamos salvos pela fé, como diz o texto de Efésios capítulo 2, pela graça, sois salvos por meio da fé. É um dom de Deus, é um presente de Deus,
e não vem de obras para que ninguém se glorie. Este é o momento de fazer essa entrega, quanto mais cedo, melhor. E cada um de nós que já fez a entrega a Jesus Cristo, que possamos estar assumindo esse compromisso ou reiterando o compromisso já assumido, de difundir o perfume desse seu tão grande amor. Oremos. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, pela Tua palavra. Louvamos o Teu nome porque o Teu Filho Jesus sempre nos conduz em triunfo para a vida eterna no futuro, em triunfo pela presença dEle conosco nesta vida. Louvamos o Teu nome porque podemos ministrar o perfume do conhecimento de Jesus às pessoas à nossa volta, os que são salvos e os que se perdem, mas a todos possamos estar compartilhando do Teu amor, dizendo um pouco daquilo que tem sido a nossa experiência de vida contigo depois de receber a Jesus como Salvador, a diferença que Jesus Cristo fez em nós. E que, Senhor, muitas outras pessoas possam também receber a Jesus para ter salvação, vida eterna, a Tua presença conosco em todo o tempo. E que o Teu nome seja glorificado em cada vida. Se alguém ainda não tinha dado este passo, que este seja o momento, que esta seja a hora da melhor decisão que se pode tomar na vida, porque tem resultado de eternidade. E assim, Senhor, ter a Jesus como Salvador e Senhor, é a oração que fazemos, não por merecimento nosso, mas pelos méritos do Teu Filho Jesus, e é no nome dEle que nós oramos. Amém e amém. E se você fez a entrega da sua vida a Jesus nesta noite, se você está aqui presencialmente, eu vou pedir que você procure a equipe de aconselhamento, e eu vou pedir que a equipe esteja aqui à minha esquerda, à sua direita, para que antes de sair, você vá até eles e compartilhe essa sua decisão. Eles estarão dando alguma orientação para esse início na vida cristã, entregando algum material do ensino de Jesus para nós, e estará orando com você e por você, e colocando-nos como igreja à disposição para ajudar na caminhada com Jesus. Se você está à distância, você pode passar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 31268100, ou você pode colocar aí no chat, e alguém vai fazer contato com você, e de qualquer forma vai ser necessário esse contato pelo chat para poder haver a comunicação, pelo WhatsApp, né? Para poder haver a comunicação, mas estaremos à disposição para auxiliar na caminhada da vida cristã. Que Deus a todos abençoe e nos faça cada dia mais vidros de perfume abertos para exalar o bom perfume do conhecimento do Senhor Jesus. Amém.